Senhoras e senhores, estamos de volta. Essa dupla tarda, mas não falha. Acharam que não ia ter vídeo essa semana depois da Copa do Brasil, mas tem sim, senhor, porque tem assunto, é aquela história, né? Tem assunto, tem vídeo. Muitas coisas para aqui, ó. Tudo anotadíssimo na minha caderneta verde, tudo anotadinho aqui sobre o que a gente vai falar neste vídeo. Muitas coisas. Que eu já vou citar já. E eu quero lembrar que esse vídeo que você está acompanhando, ele tem o apoio de quem? Do OneFootball, que é, você sabe, o aplicativo de futebol que tem notícias, estatísticas, tempo reais de mais de 200 times do Brasil e do mundo, inclusive do São Paulo, né? Então você, por favor, baixe o OneFootball, porque é de graça. Ah, é só porque é de graça? Não, porque além disso você vai poder assistir ao vivo e de graça o campeonato alemão. Inclusive, eu e o Arnaldo estaremos nessa em breve, jogando o Ah, Campeonato Alemão com a garoto. gente. Que Prepare-se, hein? isso. Loucura, narração diferente, capoeirismo. A gente vai estar nessa no OneFootball. Então, você baixa o aplicativo do OneFootball com esse QR Code que está aqui, ou com o link que está aqui na descrição. Entendeu? E ainda você dá uma força aqui pra gente. Bom, estou aqui com o Arnaldo Ribeiro, que vocês estão vendo, direto da sua choupana, Ah, garoto, garoto. do seu castelo da rainha lá no interior Buckingham. de Buckingham. A gente tem muitos assuntos, Arnaldo. Eu vou enumerar aqui, tá? Primeiro deles, renovações de contrato. Contratos que acabam nesse fim de ano. E esse negócio foi despertado a atenção porque o Reinaldo tá no olho do furacão. Postou, talvez não fique, não sei o quê, depois tirou das redes sociais. Arnaldo tem informações sobre isso. Não importa onde ele esteja, ele está sempre apurando. O Arnaldo, ele tem informações sobre Reinaldo e outros contratos. O Belmonte, diretor do São Paulo de futebol, deu uma entrevista no podcast do Kleber Machado e, Uhum. entre outras coisas, falou sobre a permanência ou não do Rogério Ceni para 2023. Falaremos disso também, certo, Arnaldo? Certíssimo. Além disso, a programação daqui até Córdoba, do São Paulo. Uhum. Muitas coisas. A programação do time, inclusive a sua programação, Arnaldo, porque teremos Córdoba. E é o seguinte, Road to você quer ir Córdoba. road Nós to vamos. Córdoba. Nós vamos, Torcedor, pô. você quer ir para Córdoba? Então tá aqui, ó. O pacote é esse aqui, ó. Final da Sul-Americana com a Outsider Tours. Bate e volta, é um dos pacotes. A partir de 7.490, em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Vai dia 1, volta dia 2. Vai, transfer, aeroporto, jogo, transfer, jogo, aeroporto, ingresso na mão. Vê o jogo, vê a final, volta depois. Esse é um dos pacotes. Outro pacote, aí é com um pouco mais de conforto. Vai um dia antes. Então, portanto, vai dia 30 e volta no dia 2. Vai dia 30, 2 noites de hotel, vai poder dormir tranquilão. Mesmo esquema, transfer, ingresso na mão, aéreo, hospedagem, 2 dias. E ainda tem um terceiro, esse aí, 9.490 por pessoa em hábito duplo, 30% de entrada, mais saldo em 6 vezes sem juros do cartão de crédito. Vai ao Outsider Tours. Esses caras são especializados em turismo de eventos esportivos. Galera que foi para a Libertadores ano passado lá, rubro-negros e palmeirenses, muitos foram com o Outsider Tours, por exemplo, né? Então, Uhum. esses caras são especializados nisso. Esse é o segundo pacote. E tem um terceiro pacote, que aí fica num lugar mais legal, um hotel ainda mais legal do que esse, e aí custa um pouquinho mais caro, mas é o mesmo esquema. 30% de entrada e saldo em até 6 vezes sem juros. Como é que eu faço? Vai lá no site da Outsider Tours e force o seu pacote. O link também está aqui na descrição para você. Buenas, Arnaldo. Vamos começar com as renovações. Sim. O dia ficou movimentado com essa história do Reinaldo. Postou, não vai renovar, ele mesmo postou nas redes sociais, depois tirou e não sei o quê. Tem ele e tem outros caras que têm contrato para vencer. Você achou que o Rogério Ceni fez uma barbeiragem ao falar sobre renovação no último vídeo. Eu e você Uhum. brigamos, inclusive, na Sim, última brigamos. live Até sobre a isso. viagem para Córdoba, nosso quarto duplo ficou ameaçado depois daquela Exatamente, coletiva. exatamente. Nosso quarto duplo está ameaçado em Córdoba. Exato. Iremos todos, vá você também. Mas e aí, Arnaldo? Em que pé está o negócio? Renovações, Reinaldo. O Rogério
me parece, gosta dele. E você tem informações sobre isso, e dos outros também. O Reinaldo é um dos, né, que tem o seu contrato encerrado no final do ano. O Rogério levantou a lebre na última entrevista das possíveis saídas e da necessidade de redução da folha de pagamento que se aplica aos jogadores mais experientes, aqueles que têm o contrato encerrado no final do ano. Vou passar a listinha para vocês. Você até utilizou o Reinaldo no exemplo. Você acha que o Reinaldo não sabe que pode sair do time e tal, sair Pois do clube? E a gente brigou, não pelo Reinaldo, mas pela treta. Digamos, pela falta de sensibilidade do Rogério para mim, há 2 semanas da final, tocar nesse assunto de reformulação, mas vamos aos jogadores que têm o seu contrato encerrado no final do ano, entre eles o Reinaldo. Além do Reinaldo, Miranda, Rafinha, Éder, Marcos Guilherme e Gabriel Neves. Né? Até 31 de dezembro, esses jogadores ficam sem contrato. Desses todos, 3 têm a situação muito semelhante. Miranda, aliás, 4, né, contando o Reinaldo, mas eu vou diferenciar o Reinaldo, já te explico por quê. Miranda, Rafinha, Éder e Reinaldo são jogadores mais velhos, ganham mais, sobretudo Miranda e Éder, que vieram da China, aliás, são amigos, né, super Sim. próximos. Foi o Miranda quem indicou o Éder, mas são 4 jogadores já de uma idade mais avançada e que têm salários altos. Desses 4, o São Paulo já está e já trata e já fez proposta para a renovação do Reinaldo. Por isso que o Reinaldo ficou pululando ali. O Rogério entende que o Reinaldo, primeiro, que ele não tem a idade dos demais e a posição do Reinaldo. Então o Rogério já tinha sinalizado lá atrás, vai discutir os outros casos depois, mas o Reinaldo já tinha a indicação da vontade do São Paulo de permanecer com ele. A questão é, primeiro, tem um valor aí, tem uma diferença de valor, proposta contra proposta, ainda está longe. O Reinaldo também gostaria de um contrato não de um ano só, né? Aquela coisa, na idade dele, aquela coisa, né? Você vai vendo. Então está nessa situação. Rafinha, Éder e Miranda só vão conversar sobre isso ao final do Brasileirão, ou novembro, antes da Copa. E o Gabriel Neves e o Marcos Guilherme são outras condições, né? Primeiro que não tem a mesma idade, o mesmo salário. Então, o Marcos Guilherme ele foi emprestado. Ele fez um contrato de produtividade, digamos assim, que com determinadas partidas jogadas nesse ano, aí ele renovaria automaticamente o contrato para o ano que vem. Por enquanto, ele não está, ele está longe da meta, entendeu? Ele não está sendo aproveitado. Então, se continuar nessa toada, ele não fica, porque não vai ter renovação automática. Gabriel Neves, emprestado, preço dos direitos fixado. Existe também, o Belmonte também já falou sobre isso, existe já uma sinalização, uma proposta para o Gabriel Neves, mesmo machucado no Uruguai, continuar. Existe a possibilidade de continuar. Então, desses 6 até 31 de dezembro, Reinaldo e Gabriel Neves têm proposta para continuar. Os outros ainda não. Não sei se teremos. Essa é a condição do sem contrato. Eu posso só incluir mais um, que não acaba o contrato no mesmo dia, mas um mês depois, e que foi citado indiretamente pelo Rogério, o Luizão. Esse da base todo mundo adora, todo mundo gosta, mas ele e o empresário não querem renovar o contrato. Pois é. Então, se o Luizão não renovar até 31 de janeiro, ele pode acertar um acordo com qualquer outro time. Então, os nomes são Reinaldo, Miranda, Éder, Gabriel Neves, Marcos Guilherme e... Quem que eu esqueci? Rafinha. Quer falar rapidamente quem você acha que merece ou não? Eu falo os meus. Reinaldo, acho que se for um ano, vale, dependendo do valor, claro. Miranda, idem, para mim. Éder, não. Gabriel Neves, sim. Marcos Guilherme, não. Rafinha, dependendo das condições, sim, para mim. O que você acha? Cara, eu acho. Eu tenho mais ou menos a mesma lista que a tua de aprovação e tal, mas eu entendo que para ficar, Rafinha e Miranda teriam que receber menos. Ou eles Sim, podem receber menos, porque eles não jogam tanto. E vou além. Eu acho assim: o São Paulo tem 2 laterais direitos. Um acabou de renovar o contrato, o Igor Vinícius. O outro é o Moreira, que está sendo convocado para a seleção portuguesa, mas que pode jogar ali.
na zaga tem gente bastante agora também, cara. Exatamente, sem dúvida. E eu acho que as condições são essas, não estão no desespero. Daqui a pouco volta o Arboleda, agora tem o Ferrarese, bom jogador, tem o Diego Costa, que não sei se vai sair ou não vai, mas o Miranda não tá com toda a história que ele tem no São Paulo, ele não tá com todas as cartas na mão, né? Pra falar, não, precisam de mim completamente. Eu acho ele ótimo, puta história, jogador monstruoso, mas precisa ter algumas condições. Para mim, o mesmo vale para o Reinaldo. Agora, Marcos Guilherme, Éder, né? Aí não deu. Talvez, se o Luizão não ficar, o Miranda, acho curioso, né? Se o moleque não ficar, a chance do Miranda permanecer ficar, aumenta um pouco, embora o Beraldo esteja sendo trabalhado para o ano que vem, para ocupar, digamos, a vaga do Luizão, né? Muito bem, isso aí. Bom, e o Belmonte, como a gente falou, ele deu entrevista no podcast do Kleber Machado e disse: o Rogério está garantido até em 2023, aconteça o que acontecer. E aí? Isso. Mas o Casares tinha falado a mesma coisa, o Belmonte já tinha dado outra entrevista. Rogério bancado, até esse papo de renovação ou de reformulação que o Rogério trouxe faz sentido se ele continuar, né? Sim. E o Belmonte está dando toda a garantia. Repetiu a mesma frase do Casares: renovamos o contrato antes do jogo do Palmeiras, tal. Então a gente pode pegar. A gente sabe que essas promessas. Essas promessas duram até, né? Deve ser disso, mas eu acho que faz sentido total, mas esperemos o jogo de Córdoba. Eu acho mais você acha que faz sentido aconteça o que acontecer em Córdoba? Acho que faz sentido, mas a condição... Em Córdoba, não só em Córdoba, no Brasileiro também, né? Exato, porque pode ter o pior cenário do mundo, né? Perda de título e rebaixamento. Aí, nem eu e nem você estaremos aqui. Desculpe, sério. Então aí não cancelam a gente, né? Não é só o Rogério Ceni, né? Não fala isso. Eu tô isolando. Vai rasgar a camisa. Não. Tem que ter título em Córdoba e permanência na primeira divisão. E aí permanência do Rogério. Bom, por falar em Córdoba, Arnaldo, vamos lá. Primeiro, eu quero ressaltar mais uma vez que se você quer ir para Córdoba, o São Paulo vai disputar a final sul-americana lá. Se você não mora em outro planeta, você já sabe disso. E tem um pacote aqui, ó, da Outsider Tours, que pode te levar para Córdoba. Certo, Arnaldo? Certo, Tironi. São 3 pacotes. O primeiro é esse aí, ó. Bate e volta. Vai dia 1, volta dia 2, ingresso, transfer, aeroporto, estádio, aeroporto, ida e volta. 7.490, apartamento duplo, 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Bate e volta, vai ver o jogo e volta. Esse é o primeiro pacote da Outsider Tours. Segundo pacote, com um pouquinho mais de folga. Vai no dia 30 e volta no dia 2. Aí tem 2 dias de hospedagem no hotel. E aí, a partir de 9.490, mesma coisa, por pessoa em apartamento duplo, 30% de entrada, saldo e até 6 vezes no cartão de crédito. Esse aí é o segundo pacote da Outsider Tours. Tem um terceiro pacote que você fica num resort, outro lugar, né? Num resort, um negócio mais chique. É um pouquinho mais caro, 9.900. Mesmo esquema. Ingresso, transfer aéreo, hospedagem, fica lá 2 dias. Esse é o esquema. E esses caras são bons, eles são especializados em turismo de eventos esportivos. Fizeram pacotes para final da Libertadores do ano passado, por exemplo. Rubro-negros e palmeirenses estiveram lá com a Outsider Tours, então são esses caras aí. E eu e o Arnaldo estaremos lá, não é, Arnaldo? Claro, nós estaremos nessa barca, meu velho. Vamos tomar um vinho, festa da cerveja, tudo que tiver lá, vamos lá e ver o jogo. Então, tá aí, ó. Como é que eu faço? Missão buscar os 3 pontos. Missão buscar os 3 pontos, claro. Usa o link que tá aqui na descrição e faça o seu pacote com a Outsider Tours, tá? Esse é o esquema. Bom, Arnaldo, falei tudo isso porque a gente vai falar agora... Acabou de fechar aqui do lado, hein? Aí, ó, teu irmão vai, fechou. Outsider. É isso aí. Apareceu aqui, fechou o pacote. Boa, garoto. É isso aí. Vai dormir no Faça quarto você também. Nos encontre lá, porra, rapaziada. É isso. Bom, Arnaldo, algumas coisas que miram o jogo contra o Del Valle. Primeiro, antecipação do jogo contra o Avaí. Vai ser domingo que vem. Isso. Você acha bom ou você acha ruim? Acho bom. Também acho bom. O São Paulo joga agora com o Ceará. Falaremos também desse jogo nesse domingo, 4 da tarde. O jogo com o Avaí seria só na outra terça-feira, na mesma semana do jogo com o Del Valle. O São Paulo conseguiu antecipação para domingo de noite, 20 horas.
Ou seja, uma semana depois do jogo do Ceará, o Avaí joga nesse sábado contra o Atlético Mineiro também. Aí todo mundo vai ter a semana De folga. inteira. Avaí estreando o Lisca. Exatamente. E aí o São Paulo joga domingo à noite e já no início da semana tem que chegar com antecedência em Córdoba. Joga domingo, deve folgar na segunda e viajar no início da semana para Córdoba já para se preparar para o jogo do Del Valle. Então, ele vai jogar agora, depois desse jogo delicadíssimo com o Ceará, ele joga uma vez por semana, né? Domingo contra. Que já dá uma boa aliviada, né? Domingo a domingo e depois domingo a sábado. Ou né? seja, Uma vai ter 2 situação semanas diferente. inteiras para recuperar Caleri, esses caras que estão esgotados, o que é uma Exato. boa, né? Muito bem. O risco é o próximo jogo. Esse é o arriscado, porque o São Paulo Contra o vem de Ceará. quarta-feira contra o Ceará. Vem de jogo com todo mundo contra o Flamengo na quarta. Ceará descansou a semana inteira. 4 da tarde em Fortaleza, meu velho. Fosse 6 da tarde, já é um pouco diferente. Duríssimo, duríssimo. Vamos falar já sobre esse jogo, sobre possível escalação desse jogo, mas antes, Arnaldo, ainda sobre o Del Valle, o São Paulo, claro, e o Ceni já falou sobre isso. Ainda não comecei a estudar o Del Valle, mas agora já começou. Uhum. Pergunta que eu faço: quem é o cara que está olhando o Del Valle, além de mim, que comentou o jogo contra os jogos contra o Melgar? Quem mais está Você de mandou olho seu no. relatório? Mandou seu relatório lá para o Ceni? Não. Mandarei. Mas quem Bom, mais? Quem é o cara que tá. Esse cara é o senhor Del Valle, o cara que tá olhando tudo que o Del Valle tem de bom. a pergunta é boa, porque normalmente adversários, todos, né? Os estrangeiros, os do Brasileirão, o departamento lá de scout, a turma que disseca jogadores, sistemas táticos, adversários, preparam um material vasto para o Rogério estudar e tudo mais. Para alguns adversários específicos, algumas coisas, por exemplo, aconteceu isso com a Universidade Católica, que foi o adversário do São Paulo na Sul-Americana, no primeiro mata-mata. Quem, além do scout e tal, vê com detalhe todas as partidas e passa detalhes técnicos, digamos assim, táticos, é o Muricy. Porque o Muricy, primeiro, ele não viaja, né, com o time para os outros locais, ele é um consumidor voraz de partidas de futebol, então ele começa a ver todos os jogos do adversário, quando tem um adversário mais a médio e longo prazo. Né? E aí traz as percepções de ex-treinador e discute situações táticas e tal. Então o Muricy é um dos, né? Mas é só em relação a adversários específicos, por exemplo, uma eliminatória para uma final, como é o caso do Del Valle. Então o Muricy está de olho no Del Valle. Que tal o Muricy? Pelo menos conhece do riscado, né? Sim, eu acho interessante ser um cara. O Rogério ter opiniões, né, da turma mais jovem, da pesquisa, né, o Sornosa tá correndo 150 quilômetros por jogo, ou tá parado, ou outra, a bola parada tal. E o Muricy dá a percepção de um ex-treinador que enxerga, o perigo dos caras é ali, tal, não sei o quê. Se fosse eu jogaria tal. Não, acho que ele não chega a palpitar sobre a melhor forma tática de encarar o adversário, o Del Valle, mas ele dá palpites assim para o Rogério. A gente vai daqui até a final, até chegar à final, provavelmente na semana da final, fazer um vídeo sobre o Del Valle. Sem Já dúvida. tenho prospectado caras especialistas em Del Valle para vir falar com a gente aqui, viu, Arnaldo? Depois eu te conto. Grande garoto, E conto para bonito. vocês também. Bonito. O que eu posso adiantar? Eu assisti os 2 jogos do Del Valle das semifinais contra o Melgar. Vou falar de 2 jogadores. O lateral esquerdo, que eu já esqueci o nome, mas é o lateral esquerdo do time que é bom. Avança bastante, está sempre na frente. É um negro forte, veloz. E o centroavante argentino, Lautaro, bem bom. Rápido, Bom jogador mesmo. veloz, que é o cara que fez os gols, fez gol nas semifinais. Bom jogador. Mas a gente vai falar mais a fundo sobre o time inteiro do Del Valle logo mais. Mas antes disso, agora a gente volta pro amanhã, Arnaldo. O amanhã, Sim. que é o jogo perigosíssimo que você me disse, o jogo contra o Ceará. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem notícias tempo real, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior, além do Campeonato Alemão ao vivo de graça, além dos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Perdi o jogo contra o Ceará, quero ver os melhores momentos. Vai no OneFootball. E é tudo de graça. Só baixar com esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo
ou com o link que está na descrição. Arnaldo, escalação contra o Ceará, um mistério, hein? Eu fico lá vendo as fotos, os vídeos do que o São Paulo posta lá do treino, não consegui tirar nada, diga lá. Bom, não conseguiu porque o treino dessa sexta-feira, o time teve folga na quinta, só treinou quem não viajou para o Rio de Janeiro. Hoje, na sexta-feira, todos juntos, mas quem jogou contra o Flamengo só fez trabalho de recuperação, corrida em volta do campo, trabalho muscular e tal. Treinou com bola mesmo quem não foi. E aí, Tironi, é aquela situação. Vai ter ainda o treino do sábado, mas dessa vez a fisiologia vai definir até possíveis ausências na viagem. Está muito mais para o jogo do Cuiabá, que alguns jogadores nem viajaram, como o Caleri, como o Diego Costa, como o Léo, do que propriamente para o jogo do Corinthians, que foi o time reserva com os titulares no banco. Vai ter jogador que não vai para Fortaleza. Por conta desse Nem risco. vai ser o esquema Cuiabá, como você disse. Eu não sei se alguns... eu imagino que o time base seja o time que empatou com o Corinthians. Com alguns titulares viajando, a possibilidade de um ou outro começar jogando é remota. Tem uma grande questão. É impossível o São Paulo do Rogério repetir o time do Corinthians, que até foi bem, porque tem 2 suspensos. É mole, não? O Miranda e o Éder estão suspensos do jogo do Ceará. Então os caras ficaram sem jogar 500 jogos, ficaram pendurados e estão suspensos, né? O que vai obrigar o Rogério a pelo menos levar para a Fortaleza um dos zagueiros, Diego ou Léo, ou os dois, e um dos atacantes, Luciano ou Caleri, ou os dois. Que era para não levar, vamos combinar, né? De qualquer forma, o Ferrarese pode jogar, que descansou e tal. Mas para mim o ideal seria não levar. Para Cuiabá não foram Diego Costa, Léo, Nestor, Caleri e outros. Verdade. Mas eles vão ter que ficar ao menos no banco, alguns desses, né? O Igor Gomes pode ir, tá queimado com a torcida, mas tá descansado. Não, descansado tem alguns, né? Tem o time, exato, é o time que jogou contra o Corinthians, poderia ser repetido, só que teria que ter um zagueiro diferente e um atacante diferente. O zagueiro diferente dá para ser resolvido da seguinte forma: o Wellington estava suspenso contra o Corinthians, ele pode jogar. Verdade. Então eu imagino que a linha de defesa seja uma boa linha de defesa fresca. Linha de 4, Rafinha, Ferrarese, Luizão e Wellington. Para mim, essa é a linha de 4 que vai jogar. E o goleiro, peraí? O goleiro deve ser o Felipe Alves. Ele deve voltar a boa atuação do Jandrei contra o Flamengo não... eu acho que o Felipe Alves vinha muito bem. Foi o melhor em campo na partida contra o Corinthians. E conhece bem o terreno, né? Conhece o Castelão. Aliás, também foi o herói da classificação do São Paulo contra o Ceará na Sul-Americana. Então, até aí tudo bem. Aí, a partir do meio, eu não sei se ele repete o meio. Ele pode repetir o meio do Corinthians. Colorado, Thales, Gomes e Galopo. Ele pode repetir. Tá todo mundo descansado. Só o Galopo jogou no segundo tempo contra o Flamengo. E o ataque, Bustos. E aí falta um. Marcos Guilherme? Pode ser. Em vez do Juan, Bustos e Juan. Pode ser o Juan? Pode. Muito bem. O time, esse pode ser o time, então. Ele não pode arriscar jogador agora. Verdade. Limite da lesão, senão os caras não jogam em Córdoba. Você tem razão. Aí, contra o Avaí, uma semana depois uma semana, um jogo obrigatório. Esse jogo aí é um jogo quase preparatório. Aí vai jogar todo mundo, provavelmente. É um jogo preparatório e obrigatório ao mesmo tempo, né? Pois é, exatamente. Muito bem, é isso aí, certo? Deixei alguma coisa de lado, não? Não, é nóis. É tudo isso. Vambora para Córdoba, meu. Começa Bora para Córdoba, vá com o Outsider Tours, meus amigos. Tá aqui, ó. O link tá na descrição e tá aqui também se você quiser, ó. Vai lá, faz o pacote com eles. Vão para Córdoba. Certo, Arnaldo? Certíssimo, Tironi. Vamos pro jogo. Zum, garotos. Zum, garoto. Tchau.